A demanda que chegou no laboratório foi a seguinte: existe essa resolução que criou a Política Nacional para o Meio Ambiente, e ela determina que, entre outras coisas, que os cadastros de peritos, cadastro eletrônico de peritos e órgãos técnicos e científicos, passe a conter também um tópico para a perícia ambiental. E, num outro artigo, ela diz que compete aos tribunais fazer as adaptações necessárias para que isso possa ser atingido, porque esse cadastro, esse CPTEC, agora com a parte ambiental, ele tem que ser consolidado no Sirene-Jude, que é um instrumento do CNJ. A questão era, cada tribunal instalou seu CPTEC de um jeito. Como que a gente nacionaliza uma coisa que cada um faz de um jeito e usa um sistema diferente, juntando todo mundo? Boa noite, pessoal. Não vou perder tempo com mais apresentações. Está no finalzinho depois. Parabenizo e agradeço quem teve a paciência de ficar até esse horário para ver o último case, porque foi um dia pesado, foi um dia muito produtivo. Eu sei que as cabecinhas devem estar fervendo. Mas eu estou vendo que boa parte de quem ficou aqui são os meus amigos, então um pouco eu vou chover no molhado aqui, mas prometo trazer algumas coisas novas para vocês. Eu quis trazer esse case para o Enastic, que é um evento de tecnologia de informação, ou seja, para os meninos da TI e as meninas da TI, embora eu seja a menina do laboratório, para falar um pouco dessa questão da transformação digital, que está tanto na nossa fala e que, pela minha experiência de quem começou no primeiro laboratório de inovação do Poder Judiciário e hoje está no laboratório do CNJ e lida com os laboratórios de 90 e tantos tribunais, percebe que, para muitos, a inovação apenas se resume à inovação tecnológica, que é aquela que disruptou mais rápido e que a gente tem vendo avançar tão profundamente. Mas, para fazer esse link, eu quero falar do nosso case de trabalho colaborativo com os demais laboratórios. Nós identificamos os seguintes problemas. Eu cheguei no CNJ sendo, como era no meu laboratório anterior, a única pessoa, a equipe do laboratório de inovação, ainda sem muita perspectiva de melhora. E uma das primeiras coisas que eu detectei, analisando os projetos inscritos na rede, na Renova Jude, na plataforma, e mesmo já tendo conversado bastante com os meus colegas, que os laboratórios precisavam de um aprimoramento, de um reforço das suas capacidades, precisavam ser mais usados para se desenvolver. Ao mesmo tempo, no CNJ, nós tínhamos uma série de temos uma série de políticas judiciárias. Elas são várias, elas são grandes, elas são complexas, e muitas delas a primeira tentativa de solução é fazer justamente uma resolução, um normativo, montar um grupo de trabalho, aquelas soluções tradicionais do judiciário. E, muitas vezes, não vai muito além disso, não se torna mudança real lá na base, não se torna mudança real na sociedade, por quê? A nossa maneira judiciária de ver o mundo ainda é muito macro. Nós achamos que nós estamos tocando o solo, mas nós ainda estamos bem longe deles. Quando nós juntamos a necessidade de tratar esses problemas que são complexos, porque envolvem diversos atores, de vários níveis, geograficamente distribuídos, e que, às vezes, não têm nem a mesma noção de qual é o problema a ser resolvido e tem até conflito de interesses. E a gente junta uma abordagem de trabalho, uma metodologia de enfrentamento de problemas que tem dado tão certo na iniciativa privada, no setor público e depois no judiciário, que virou política de inovação, que virou a política de inovação do Conselho Nacional de Justiça, cujo coração são os laboratórios de inovação. E é assim que a gente conecta a mentalidade da política judiciária com o efeito real, a implementação que promova impacto, que promova mudança na vida das pessoas que são os destinatários dessas políticas. Eu vou citar aqui primeiro uns exemplos de como esse trabalho foi feito, que não tem relação com a tecnologia, pelo menos inicialmente. Eu convido laboratórios de
nós somos 100 e tantos laboratórios, eu convido alguns que eu conheço a expertise, ou que eu sei que já trabalhou naquele assunto específico, ou já usou aquela metodologia, ou eu fiz um chamado e as pessoas se voluntariaram para trabalhar com a gente no CNJ. Uma dessas demandas, e essas demandas, como são políticas judiciárias nacionais, elas são encaminhadas para o gabinete da conselheira Daniela Madeira, que é a conselheira responsável pela política de inovação, questões, temáticas, que os conselheiros já identificaram, conversando com ela, que podem ser melhor tratadas, melhor compreendidas e solucionadas através dos laboratórios de inovação. Uma delas foi a necessidade de desenhar a política da pessoa com deficiência em âmbito judicial. Ora, por que não fizeram como já fizeram com tantas? Juntem-se as grandes cabeças, os especialistas, ouça-se a sociedade civil e façamos. Mas o CNJ está no momento em que ele vê que esse modo de trabalhar, por mais que ele até tenha contato com várias áreas envolvidas ou atingidas pela situação específica que requer a implantação da política, falta um modo de trabalhar que permita que as pessoas se conectem rapidamente. E um processo fluido, estruturado, facilitado por pessoas experientes, que agilize esse caminho do problema até a solução. Nessa oficina, ela foi feita presencialmente em Brasília. Nós convidamos o laboratório do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, que é muito experiente, tem muita gente, para ficar à frente. Eles convidaram diversos outros laboratórios de Brasília. Essa turma reuniu, cada um deles, gente das suas áreas de acessibilidade e de inclusão, outras pessoas relacionadas que eles conheciam. Da parte do CNJ, vieram as pessoas, a sociedade civil organizada, outros órgãos, que já conversavam com o CNJ no sentido de desenhar essa política. Essa turma reuniu 171 pessoas para participar dessa oficina em Brasília, das quais 70% eram pessoas com algum grau de deficiência. E essas pessoas foram todas ouvidas, porque foi levantado qual era a dificuldade de cada uma, e foi providenciado o equipamento necessário, toda a acessibilidade necessária para que essa pessoa pudesse participar em grau de igualdade com todas as outras. É esse potencial que a articulação que vem de baixo do laboratório de inovação, que não precisa subir um ofício até o alto e depois descer, 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 e fazer a mesma coisa no outro órgão, a gente conversa entre a base, é esse potencial de fazer diferença que ela tem. Recentemente, nós fizemos também uma oficina de indicadores para a justiça restaurativa. E eu acho que esse termo ainda pode ser desconhecido para alguns, principalmente na TI. A gente fala justiça restaurativa, é do Poder Judiciário. A justiça restaurativa, de fato, ela não nasceu no Poder Judiciário. Em outros países, ainda é muito mais comum que ela seja usada em escolas, em comunidades, até em presídios. Mas o Poder Judiciário foi inovador no sentido de trazer para dentro e criar também uma política de justiça restaurativa. Eu não vou me deter aqui sobre o que é, mas como a gente mede, uma coisa que é tão nova, como a gente mede os resultados, para dizer está funcionando, não está funcionando, até para ver se precisa ser mantida ou modificada aí, para trazer o engajamento das pessoas que ainda torcem o nariz e falam, não entendi muito bem isso aí, não, acho que a gente não deveria estar fazendo isso. Como que a gente fez isso também? Juntando pessoas dos centros de justiça restaurativa, que existem em todos os tribunais. Juntamos essas pessoas, inicialmente, dos tribunais regionais federais e dos tribunais de justiça, porque, para cada especialidade, para cada ramo, é um jeito diferente de trabalhar, os problemas são diferentes, os momentos em que se aplica são diferentes, e existe justiça restaurativa também na parte administrativa, nos procedimentos administrativos, com equipes que têm problemas de relacionamento, com problemas interáreas. Então, era muita coisa para juntar. Nós fizemos esse primeiro passo, criando coletivamente um modelo de levantamento de necessidades e de avaliação que pudesse ser transformado em indicadores. Primeiramente, antes de juntar esse povo, nós fizemos uma breve capacitação de 3 horas em indicadores. O que são indicadores? Nós poderíamos ter trazido especialistas em indicadores também, mas, nesse momento, nós achamos mais interessante trabalhar com essas pessoas para quê? Na próxima etapa, a gente possa aprimorar e evoluir. E agora sim, eu vou falar da Política Nacional do Meio Ambiente, desculpem, que, num primeiro momento, não parece ter muita relação com tecnologia, mas essa tem.
Por quê? A demanda, vou até voltar um pouquinho. É o outro. A demanda que chegou no laboratório foi a seguinte. Existe essa resolução que criou a Política Nacional para o Meio Ambiente, e ela determina que, entre outras coisas, que os cadastros de peritos, cadastro eletrônico de peritos e órgãos técnicos e científicos, passe a conter também um tópico para a perícia ambiental. E, num outro artigo, ela diz que compete aos tribunais fazer as adaptações necessárias para que isso possa ser atingido, porque esse cadastro, esse CPTEC, agora com a parte ambiental, ele tem que ser consolidado no Cirenjude, que é um instrumento do CNJ. A questão era, cada tribunal instalou seu CPTEC de um jeito. Como que a gente nacionaliza uma coisa que cada um faz de um jeito e usa um sistema diferente, juntando todo mundo? Inicialmente, nós sentamos com juízes que trabalham com ambiental, especialistas, servidores que trabalham na área também, assessores de sustentabilidade, pessoas que trabalham com o cadastro do CPTEC, pessoas de tecnologia, que trabalham também com o da assistência judiciária gratuita, para entender, de fato, as necessidades dos peritos, de dois grupos principais, tem outros, mas dois grupos principais, os peritos e os magistrados. E aqui eu estou passando o trabalho que a gente faz, esse aqui foi online, usando a plataforma Miro, que é uma plataforma de trabalho colaborativo, compartilhada, online. A partir daí, eles fizeram um mapeamento do processo. Vejam, nós não fizemos uma consultoria com uma empresa especializada em gestão de processos. Nós sentamos com essas pessoas, ouvimos, e, através de post-its, eles foram criando, recriando, refazendo, reordenando, até entender, de fato, qual era o fluxo processual, em que momento eles precisavam encontrar o perito, acionar o perito, colher o laudo, pagar o perito, encaminhar para a assistência judiciária gratuita, se fosse o caso, ainda com as pessoas lá da ponta, que vão trabalhar com isso, que põem a mão na massa. No momento mais à frente, nós tivemos 6 encontros, ao longo de 6 semanas. Essas pessoas, então, começaram a se debruçar sobre as funcionalidades que essa solução tem que ter. E, a partir daí, o projeto ganhou o nome de CNJ Peritos. E isso foi porque o grupo devolveu a questão ao CNJ, dizendo, olha, CNJ, como assim nós vamos criar um cadastro com essas especificidades para os peritos ambientais e vamos ter toda essa trabalheira de nacionalizar isso, mas como é que vai fazer? Quem vai fazer? Tem que ser o próprio CNJ. E tudo que foi perguntado, tudo que foi trazido aqui, tudo que foi apresentado sobre o cadastro de peritos, tudo que foi levantado sobre necessidades, no caso específico, incluía questões como, geralmente, as áreas onde as varas judiciais precisam de peritos ambientais estão bem longe dos centros urbanos. A dificuldade de localizar peritos, engenheiros ambientais, agrônomos, geólogos, sociólogos, antropólogos, e aí as especialidades vão se aprofundando cada vez mais. Por exemplo, a gente descobriu que tem peritos que trabalham com pedras, com gemas específicas, né, do subsolo. Tinha essa especificidade. Nós queríamos localizar esses peritos no Brasil inteiro, porque o juiz do Amazonas pode localizar um perito em São Paulo e dizer, você topa vir aqui? Vamos negociar? E o processo adianta 2 anos, que às vezes se perdeu tentando localizar um perito. Esse protótipo também incluiu a possibilidade de cadastrar peritos, pessoas jurídicas, porque a questão é tão dramática que os peritos começaram a se organizar em empresas, que o judiciário pudesse contratar a mesma empresa para as diversas espécies de perícias, às vezes necessárias, no mesmo processo, no mesmo caso judicial, e não ficasse ali 5, 6, 8 anos, dependendo de arrumar um perito para cada uma. O que eles entregaram foi um Canva, uma apresentação no Canva, demonstrando cada tela, desde o primeiro acesso, o que ela precisava ter. E foi muito além, e isso eu ouvi da nossa conselheira coordenadora do Laboratório de Inovação, que disse, vocês entregaram muito mais do que eu esperava, porque eles entregaram um novo modelo de cadastro de peritos para todas as especialidades, onde todos os juízes vão poder procurar especialistas em qualquer matéria, não só no seu estado, não só no seu cadastro, mas no Brasil inteiro. Vão poder avaliar as perícias já feitas, porque foi previsto um módulo para avaliar
a atuação daquele perito, em cada caso específico, e, ao final, eles complementaram com as propostas de integração que esse sistema tem que ter. Esse sistema precisa conversar com a JG, da Justiça Gratuita, por exemplo. Esse sistema ele tem que estar no portal JusBR, se o uso dele vai ser assim tão intensivo. Esse sistema ele tem que ter uma autenticação para magistrados e servidores, mas ele também vai ser muito útil para os próprios peritos e para os advogados. E ele está, nesse momento, ele não sofreu, nesse primeiro momento, quando ele passou pela primeira análise tecnológica, ele não sofreu aí muitas modificações, nem chegaram dúvidas. O que nos leva a pensar que a demonstração do usuário do que ele precisava foi o suficiente para a TI. E eu sei que vocês normalmente enfrentam o problema de nós pensamos as nossas soluções lá no alto, na nossa linguagem, nós entendemos. Nós dizemos o que nós queremos. E entregamos para a TI para que eles digam como, né, para que eles façam, eles descubram o como fazer. E, no meio desse tempo, eles não estão entendendo por quê. Quem pode dizer com propriedade o como fazer é o usuário, é aquele que põe a mão no serviço. É o juiz, é o advogado, é o servidor, é o analista que lida com os sistemas. Era esse detalhe que eu queria trazer, chamar a atenção de vocês muito rapidamente. Transformação, para ser de verdade, não basta ela ser digital. A transformação começa pelo trabalho colaborativo, começa pela busca da inovação, que é diferente de novo, que é diferente de mudar o artefato, né, do analógico para o digital, e, acima de tudo, pela mentalidade, pela cultura de quem pensa os serviços. E a cerejinha do bolo é o digital, porque sem a tecnologia, hoje a gente não vai a lugar nenhum, mas só a tecnologia, sem mentalidade de inovação, sem cultura de mudança, sem trabalho colaborativo e integrado, também não leva ninguém a lugar nenhum. Obrigada por vocês terem ficado aqui até agora. Bom descanso a todos e nos vemos por aí no decorrer do evento, pessoal. Até a próxima.